Você já parou para pensar como a batata frita se tornou um dos alimentos mais consumidos do mundo? Seja acompanhando um hambúrguer, servida como petisco ou até mergulhada em molhos exóticos. Ela está em todos os cantos do planeta. Mas sua origem é cercada de polêmicas, rivalidades e até um caso curioso de um chefe que, irritado com um cliente exigente, criou sem querer outro fenômeno da culinária. Hoje você vai conhecer a história real da batata frita, suas origens disputadas e no final uma curiosidade incrível sobre as famosas batatas chips. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Marcos. Seja bem-vindo ao canal E Se Eu Te Contar. Durante esse documentário aqui que eu fiz, que foi o documentário da batata, preste muito bem atenção que vai ter algumas coisas muito interessantes aqui. E vira e mexe, eu vou estar travando para poder falar algumas fontes que eu consegui encontrar também que eu acho que são mais interessantes para poder complementar este conteúdo. Então, seja bem-vindo e fique ligado no documentário. Até mais. Antes de falarmos de batata frita, precisamos voltar milhares de anos no tempo. A batata, diferente do que muitos pensam, não surgiu na Europa, mas sim na América do Sul. Há cerca de 7.000 anos, os povos indígenas dos Andes já cultivavam esse alimento resistente e nutritivo. Os incas, por exemplo, tinham técnicas avançadas para preservar batatas por anos, transformando-as em um alimento leve e duradouro. Inclusive, pessoal, referente a essa história aí toda dos incas, muitos séculos antes da própria NASA começar a buscar métodos de conservação de alimentos para serem enviados ao espaço, os incas já haviam encontrado uma solução para manter os tubérculos saudáveis para consumo por longos períodos de tempo. A batata cultivada nos altos Andes do centro do sul do Peru e da Bolívia pelos povos andinos é tradicionalmente liofilizada para garantir o armazenamento a longo prazo e, consequentemente, a disponibilidade desses alimentos durante os períodos de escassez. O processo natural de liofilização ocorre por razões climatológicas e topográficas, pois o clima frio e as altas altitudes contribuíam para esse processo. No século XVI, os colonizadores espanhóis levaram a batata para a Europa, mas no começo ela foi recebida com desconfiança. Alguns acreditavam que o tubérculo era venenoso, enquanto outros achavam que só servia para alimentar animais. Foi apenas no século XVIII que a batata começou a se popularizar, especialmente na França e na Bélgica. E foi aí que surgiu a grande questão. Quem foi o verdadeiro inventor da batata frita? Os franceses dizem que a batata frita surgiu em Paris, no final do século XVIII. Na época, vendedores ambulantes cortavam as batatas em tiras e as fritavam em óleo quente, vendendo-as nas ruas como um lanche barato e delicioso. Esse prato ficou conhecido como pomme frite e logo se tornou um sucesso. Inclusive, pessoal, tem um livro chamado Le Soupe de la Cour, de Menon, que foi feito em 1755, que é esse aqui da imagem, onde mostra várias receitas deste prato que é a batata frita. Mas os belgas têm uma versão diferente da história. Algumas fontes, incluindo o jornalista belga Jules Girard e o chefe de cozinha Albert Verdeyen, afirmam que as batatas fritas tiveram origem na Bélgica muito antes de chegarem à França. O folclore afirma que foram inventadas no Vale de Moça, pelos aldeões pobres que aí viviam. Os cidadãos desta zona gostavam particularmente de fritar peixe apanhado no rio Moça. Em 1680, durante um inverno muito frio, o rio Moça congelou. Não podendo acender ao peixe pequeno que acompanhavam no rio e fritavam, as pessoas cortavam batatas em tiras e fritavam-nas em óleo. E assim nasceu a batata frita, na visão dos belgas. No século XX, a batata frita se tornou um fenômeno global, especialmente com a ascensão das redes de fast food. Restaurantes como o McDonald's popularizaram o modelo padronizado de batatas fritas, garantindo que cada porção fosse crocante, dourada e irresistível. Hoje existem inúmeras variações: batatas rústicas, waffle fries, curly fries e até batatas cobertas com queijos e molhos exóticos. E você sabia que existe um segredo para a batata frita perfeita? Os especialistas dizem que o ideal é fritar a batata duas vezes. A primeira em uma temperatura mais baixa para cozinhar por dentro e a segunda em óleo mais quente para garantir crocância. Agora que conhecemos a história da batata frita, vamos a uma curiosidade surpreendente: a invenção das batatas chips.
Diferente das batatas fritas tradicionais, que são cortadas em tiras, as batatas chips surgiram de um jeito inesperado e por pura irritação. A história conta que, em 1853, um chefe chamado George Crumb trabalhava em um restaurante luxuoso, em Nova York. Um dia, um cliente reclamou que suas batatas fritas estavam muito grossas e pediu para que fossem mais finas. Krum, irritado com a insistência do cliente, decidiu se vingar. Cortou as batatas extremamente finas, fritou até ficarem crocantes e exagerou no sal, achando que o cliente odiaria. Mas, para sua surpresa, ele adorou. O prato virou um sucesso, e sem querer, Krum criou um dos lanches mais icônicos do mundo. No entanto, as batatas chips só ganharam formato industrial no século XX, quando a tecnologia de embalagem a vácuo permitiu que elas fossem vendidas em larga escala. Hoje, marcas como Lay's e Pringles dominam o mercado com variações que vão desde queijo até sabores exóticos como churrasco coreano e pimenta tailandesa. Mas, como essas marcas surgiram? Bom, se existe uma marca que representa as batatas chips em escala global, essa marca com certeza é a Lay's. Mas, você sabia que sua origem está ligada a um jovem empreendedor com uma ideia simples, mas revolucionária? Nos anos 1930, um homem chamado Herman Lay começou a vender batata chips no sul dos Estados Unidos. A ideia era simples: levar batatas crocantes e fresquinhas diretamente ao mercado e mercearias, sem intermediários. A qualidade do produto e a sua estratégia de distribuição fizeram com que a marca crescesse rapidamente. Em pouco tempo, as batatas Lay's estavam sendo vendidas em todo o país. O sucesso foi tão grande que, em 1961, a Lay's se fundiu com outra gigante da alimentação, a Frito Company, formando a Frito-Lay. Poucos anos depois, a empresa foi adquirida pela PepsiCo, tornando-se uma das marcas de snacks mais vendidas do mundo. Hoje, a Lay's está presente em 200 países e conta com sabores exclusivos para cada região. Mas, se a Lay é a rainha das batatas chips tradicionais, a Pringles chegou para revolucionar tudo. E a história dela é, no mínimo, inusitada. A Pringles é muito diferente de outras batatas chips. Elas não são exatamente fatias de batata frita, mas sim um tipo de massa moldada. A história começou na década de 1960, quando a empresa Procter Gamble queria criar um snack que resolvesse um grande problema das batatas chips tradicionais. Elas quebravam muito dentro dos pacotes e ficavam encharcadas de óleo. Para solucionar isso, um cientista chamado Frederick Bauer desenvolveu um método inovador. Ele criou uma massa feita de batata desidratada, que era prensada em moldes idênticos, garantindo que cada batata tivesse exatamente o mesmo formato e fossem empilhadas em uma embalagem cilíndrica, protegendo-as contra quebras. O formato aerodinâmico das batatas Pringles, conhecido como parabólico e hiperbólico, não foi escolhido à toa. Ele impede que as batatas se amontoem de forma desordenada e reduz o risco de quebras. O resultado? Um dos salgadinhos mais reconhecidos do mundo. E aqui vai uma curiosidade bizarra. Frederick Bauer, o criador da Pringles, ficou tão orgulhoso da sua invenção que pediu para ser enterrado dentro de uma lata de Pringles após sua morte, e seu desejo foi atendido. Mas, como tudo são controvérsias, em 2018, o governo do Reino Unido já tentou, inclusive, taxar a Pringles como batata chips, o que aumentaria muito os impostos sobre o produto. Para evitar isso, a empresa argumentou que a Pringles não era uma batata chip tradicional, pois continha apenas 42% de batata, sendo o resto composto de farinhas e temperos. O tribunal concordou e a Pringles escapou da taxação. No entanto, anos depois, essa decisão foi revertida e a Pringles passou a ser oficialmente classificado como um tipo de batata chip. Outro fato curioso é que muitos países possuem a sua própria versão da batata frita. As batatas fritas belgas, por exemplo, são mais grossas e são fritas duas vezes para ficarem crocantes por fora e macias por dentro. Elas são servidas com maionese ao invés de ketchup. Na França, as pommes frites são frequentemente servidas como acompanhamento de pratos sofisticados como steak frite. Já nos Estados Unidos, as batatas fritas e crocantes se popularizaram com fast food, especialmente, como dito anteriormente, nas redes McDonald's e Burger King. E aqui no Brasil, além das batatas fritas comuns, as batatas chips caseiras vendidas em praias e mercados são um clássico. Além disso, existem alguns outros restaurantes, né, aparecendo, como por exemplo o Dips,
que são batatas belgas e é totalmente diferente que você pode ver em alguns mercados, alguns metrôs, em alguns lugares assim por onde você está passando. Agora queremos saber, qual dessas histórias te surpreendeu mais? Você já imaginava que a batata frita pudesse ter sido inventada por necessidade e as batatas chips por vingança? Deixe seu comentário e, claro, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para mais curiosidades como essa. Não deixe também de ativar o sininho para poder receber notificações. Assim você fica por dentro de tudo o que nós vamos fazer neste canal aqui. Muito obrigado e sejam bem-vindos ao E Se Eu Te Contar.